noite, Bela, Fran. Eu trouxe essa música para vocês, para a gente fazer uma reflexão. Quantos de nós estão com saudades de alguma coisa que nem sabe que estão? Quantas saudades? Quantas saudades de alguma coisa que você nem sabe exatamente o que é? Eu anotei aqui, enquanto eu ouvi essa música, quando eu pensei no título, né, como desvendar as camadas da autoimagem, o que eu senti enquanto eu ouvi essa música. E aí eu escrevi: dá uma saudade enorme de mim mesma. Só quero preencher o vazio do meu autoabandono. Por que eu trouxe esse tema para o primeiro dia? Porque hoje é uma noite de resgate, onde eu quero propor que você venha resgatar uma parte muito importante de você mesma, para que você possa fluir em 2022. A família da Glaucia está aqui com a gente. Beijo, tia. Eu não sei nem qual é o nome da tia dela, mas eu mando beijo também. Obrigada, pessoas lindas, por estarem aqui. Entrou a Fafá agora, a Val, a Márcia. Esse tema é muito importante. As pessoas têm uma ideia errada do que é autoimagem. Nós falamos na nossa última aula e também aqui, né, na última aula que nós falamos sobre perdão. Eu passei rapidamente pelas camadas da identidade. Uma das camadas da nossa identidade é a autoimagem. E lá no nosso curso, no Terapeuta Master, eu expliquei para vocês que a nossa autoimagem, ela tem alguns fatores que compõem essa autoimagem. A gente tem a ideia de que a autoimagem é somente aquilo que a gente pensa da gente. Mas aquilo que a gente pensa da gente é um conjunto de 5 coisas que nós destrinchamos lá no curso, no Terapeuta Master. Mas eu trouxe hoje aqui com uma abordagem um pouco diferente e com algumas dicas de como a gente, na prática, pode fazer esse movimento de parar de sentir saudade de quem a gente é. E o que acontece nesse processo de autoimagem? O mundo, ele vem com toda uma estrutura para forçar você a ser quem você não é. A gente tem falado muito sobre identidade, verticalidade, sobre a gente estar ligado no propósito, naquilo que Deus pensa da gente, naquilo que a nossa centelha divina planejou para a gente enquanto alma, corpo, espírito, personalidade, manifestação. E aí, muita gente me perguntou, mas como eu mudo a forma com que eu me vejo? Eu recebi alguns directs, algumas mensagens no WhatsApp. Gel, eu entendi o que você falou sobre as 7 camadas da minha identidade, mas eu não consigo mudar a forma como eu me vejo, eu não consigo mudar a forma como eu olho para mim. E aí eu resolvi então destrinchar isso agora com vocês. Primeira coisa, eu queria dizer para você, essa saudade enorme que você sente dentro de você é uma saudade de você mesma. É uma saudade de estar realmente em contato com aquilo que você foi desenhada para manifestar. Então, esse é o primeiro ponto. Essa saudade que você sente, esse vazio que você sente. E aí muitas pessoas, religiões falam, é um vazio de Deus, é o vazio do que você tem que preencher com Deus, é o vazio que você tem que preencher com o amor de Deus, é o amor, é o amor. É o amor, é Deus, mas principalmente é a saudade daquilo que Deus disse que você seria e você não consegue manifestar. É a saudade de tudo que você planejou para realizar e você não realizou. É a saudade da sua personalidade que você não manifestou. É uma saudade de tudo aquilo que você é em essência. E você não consegue entrar em contato com essa essência. E você não consegue manifestar essa essência. Boa noite, Jaqui. Boa noite, Zaura. Boa noite, Maria. Muito bem-vindas. Essa é uma noite muito especial. É uma noite que eu queria que você olhasse para você agora. Que você conseguisse segurar na sua própria mão e falar assim, hoje
eu vou descobrir esse vazio e eu vou trabalhar para preencher esse vazio. Eu vou trabalhar para conseguir olhar para mim e saber quem eu sou. Eu vou olhar para mim e vou fazer diferente dessa vez. Eu vou começar o ano dando mão, dando um abraço na pessoa que eu sou, na minha essência. A autoimagem nada mais é do que uma manifestação, deveria ser a manifestação da sua essência. Mas a maioria de nós, 99% das pessoas que habitam esse planeta, manifestam uma autoimagem distorcida que nada tem a ver com aquilo que a centelha divina, Deus, Alá, seja lá o que nome você queira dar para a divindade, planejou para a sua vida. E é por isso que você sente esse vazio, essa saudade que você não sabe nem do que é. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Dentro da nossa identidade, a gente tem lá a segunda camada que eu falei que era a autoimagem. E como é que a gente destrincha essa autoimagem? A gente já também falou disso no curso. A autoimagem ela é composta por 5 fatores. O primeiro fator e o mais importante é como Deus te vê. Eu sempre brinco com as meninas e falo daquela, tem uma música, né, que fala: quando Deus te desenhou, ele estava namorando na beira do mar. Deus só tem pensamentos de paz e de bem com relação a você. Ele criou você. A centelha divina, a mônada, não importa o nome que você dê. Ele planejou uma jornada. E não importa que tipo de experiências você vai ter, se são experiências mais agradáveis ou menos agradáveis. O que importa é que você foi feita em amor e por amor para viver uma experiência. Esse Deus de amor, essa centelha divina, essa parte sua mais evoluída, não importa o nome que você queira dar, desenhou e sonhou com você muito antes da fundação do mundo. E a gente já falou sobre isso. Existe uma identidade em Deus, existe uma identidade nessa centelha divina, que é uma identidade de volta à perfeição. Então, para Deus, por mais que você passe por experiências dolorosas, por mais que você viva situações difíceis, até que você não manifeste absolutamente nada na sua vida, você é a imagem e semelhança do Criador, portanto, não há imperfeição em você. Há apenas experiências imperfeitas, experiências dolorosas, experiências difíceis. Mas a única coisa que ele não quer é que você se esqueça da sua ligação com esse divino. Que você não esqueça que ele te amou e te desejou muito antes da fundação do mundo. Ele sabe quem você é. Em você tem esse DNA da centelha divina. Dentro de você tem o Atma, tem o seu espírito que é completamente criado e conectado com a essência divina, com aquilo que é mais puro. Então, a primeira coisa, a primeira camada dessa identidade, né, dessa autoimagem, desculpa, que são 5 camadas da autoimagem, é aquilo que Deus pensa sobre você. E ele só tem pensamentos de amor. Ele não tem pensamentos maus sobre você. Ele te vê como filho amado em quem ele tem muito prazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa camada, da autoimagem, é o que os seus pais pensam sobre você. Tudo aquilo que os seus pais promoveram, programaram em você. Muitas das coisas que os nossos pais programaram em nós está completamente conectado com os próprios bloqueios dos seus pais. Muitos medos, muitas barreiras, muitas dificuldades que você viveu e sentiu, né? Ou rótulos que foram colocados em você pelos seus pais, na verdade são reflexo da própria dor que eles sentem, dos próprios bloqueios que foram colocados neles também, da própria dificuldade que eles têm de se olharem e se verem como imagem e semelhança de um Deus amoroso e perfeito. E que elas também, que os seus pais também são parte dessa perfeição.
Então eles olham para você e veem assim: eu preciso educar esse menino, eu preciso educar essa menina para que ele não morra de fome, para que ele sobreviva, para que ele tenha uma profissão, para que ele tenha um emprego, para que ele seja a profissão dele, para que ele não me dê trabalho, para que eu possa morrer em paz, sem ficar preocupada se ele vai comer, se ele vai beber, se ele vai fazer e acontecer. E aí começa o grande problema com relação àquilo que a gente percebe que frustrou os nossos pais. Quando a gente percebe que a gente não corresponde às expectativas desse pai e dessa mãe, que nos veem como alguém que precisa dar certo dentro do âmbito daquilo que eles entendem como dar certo. E aí começa a haver essa guerra, esse choque entre aquilo que você é, porque quando você vem criança, você vem muito mais conectado com a sua essência, e aí de repente você percebe que seus pais não gostam da tua alegria, não gostam do teu barulho, ficam te colocando, né? Não faz isso, olha o que as pessoas vão pensar de você, e aí começam a te rotular: ah, isso é mal educado mesmo, você é uma pessoa, você é impossível, as pessoas começam a tentar fazer com que você seja exatamente igual a todas as outras pessoas, e você começa então a achar que tem algo muito errado com você. Você começa a querer, então, amor de qualquer jeito. Por quê? Porque quando a gente é criança, a representação da conexão com a nossa divindade é através dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe. Deus se manifesta na vida de uma criança através da autoridade paterna e materna. Por isso é que os danos da infância são tão profundos. Porque é como se você nascesse com a certeza de que você é filho, que você vem com toda uma individualidade, toda uma forma de ser só sua, e aí de repente os seus pais começam, que são a representação do divino na Terra, eles começam a levar você para um outro lado, dizendo: não, isso que você é não é bom, você tem que ser médico, você não pode ser artista, não, você tem que ser engenheiro, você não pode ser pintor, não, você tem que ser uma profissão, você não tem que ser alguém manifestando uma identidade divina, algo tão só seu que faça toda a diferença no projeto de Deus para o mundo. E aí você começa a entender que ser o que você é não é bom e que você precisa ser uma profissão, que você precisa ser de uma forma, que você não pode ser assim ou assado, porque vai desagradar aos outros. E aí então você começa a se desconectar daquilo que Deus planejou para você, da sua essência, da manifestação do divino em você, porque você precisa então agradar aqueles que representam essa divindade na Terra. A terceira camada da autoimagem é a cultura do meu país, a cultura onde eu cresci. Dentro do Brasil, por exemplo, a gente tem muitas culturas instaladas. Se você é do Nordeste, tem um tipo de cultura, se você é do Sul, é outro tipo de cultura, se você é do Centro-Oeste, é outro tipo de cultura, mas existem coisas que, em geral, fazem parte da cultura brasileira, por exemplo, que é o tal do jeitinho brasileiro, o chegar atrasado, né? A questão de que fora do Brasil, as mulheres brasileiras são vistas como objeto sexual, né? Então, assim, existem coisas que são relacionadas à cultura. Existem coisas boas também, como a alegria, a capacidade do brasileiro de se reinventar, de trabalhar, um povo que trabalha, um povo que se reinventa, um povo que é criativo. Então, o que eu faço com relação à cultura que me cerca? Eu fico quando eu viro adulta, então eu olho, e isso faz parte da minha autoimagem, eu pego e vou filtrar aquilo que é bom e vou descartar aquilo que não é. Uma das coisas culturais que eu percebi quando eu saí do Brasil, já morei fora, já morei na Alemanha, já moro em Portugal, já passei um tempo em Angola, já visitei vários países. Isso abriu muito a minha cabeça. Eu comecei a perceber uma das coisas mais culturalmente mais inseridas na cabeça do brasileiro, que mais detonam a identidade coletiva do Brasil, que é a síndrome do vira-lata. A gente não entende o quanto a gente é
criativo, inteligente, capaz de superar os objetivos. A gente vai sempre exaltando outras culturas, nos colocando para baixo, nos colocando como inferiores, e quando você sai do Brasil, você percebe o quanto a mão de obra brasileira é valorizada, o como o brasileiro funciona como multitarefa, como o brasileiro é criativo, e quando os profissionais brasileiros estão aqui em qualquer faixa de nível de trabalho, seja um trabalho mais doméstico, mais braçal, seja um trabalho bastante intelectual, como um trabalho de direção de empresa, né? O brasileiro se destaca rapidamente, porque nós somos muito bons em resolver problemas e também em planejar antes que os problemas aconteçam. O brasileiro se sente menos o tempo inteiro, exatamente. Uma das coisas que eu preciso dizer para você melhorar a sua autoimagem relacionada à cultura é: compreenda que o Brasil é uma parte do mundo e que a gente precisa olhar para o mundo e a gente precisa dar uma oportunidade de sair, né? Uma coisa que eu aconselho a todo mundo é: faça uma viagem internacional, se movimente, nem que você pegue o carro e vá para a Argentina de carro. Você precisa sair do lugar onde você está. Se você não tem condições de ir para um outro lugar, mude saia da frequência da onde você está. Se você é do Centro-Oeste, vá para o Sudeste. Se você é do Sul, vá ao Nordeste. Conheça outras culturas dentro do próprio Brasil. Valorize isso. Valorize a mudança. Perceba que muitas coisas podem ser diferentes. Entenda que o Brasil é só uma parte do mundo e que você não é a sua cultura e que você pode escolher a parte da sua cultura que te cabe, aquilo que é bom para você. Então, por exemplo, essa questão de se sentir inferiorizado a todo mundo, você deixa de lado, porque isso não é verdade. Essa questão de que você tem que chegar atrasado nos seus compromissos, porque todo mundo chega no Brasil, põe de lado essa questão. Essa questão do jeitinho brasileiro, onde, o que tem? Eu não vou dar um troco aqui, não sei o que lá. Põe isso de lado, porque isso afeta a sua identidade, afeta a forma como você manifesta a sua vida, a sua prosperidade, a sua individualidade. Olhe para todas as questões culturais que foram colocadas sobre você e descarte aquilo que não presta. E olhe para aquilo que presta. Faça um filtro, uma seleção, tá? E a quinta camada, que forma a sua autoimagem, a nossa autoimagem. Não, é a quarta agora, eu falei da terceira. A quarta é como eu me vejo, né? Como eu me vejo é um conjunto, obviamente, de tudo isso que a gente está falando. E quando a gente é criança, não tem como, é muito difícil você conseguir mudar, transformar como você se vê. Por quê? Porque você se vê conforme os olhos da autoridade, do pai e da mãe, professores, tios, enfim. Mas quando você chega na idade adulta, você tem um poder. Você tem um poder de olhar para tudo isso e falar assim: pera, eu me achego a Deus, então eu saio do nível de estar infantilmente me vendo como as autoridades terrenas me veem e começo então a olhar para a minha verticalidade. Eu vou de volta ao pai, eu vou de volta à centelha, eu vou de volta à mônada e falo: bem, peraí, se eu sou a imagem e semelhança do Criador e o Criador é perfeito em tudo aquilo que ele faz, obviamente então eu também tenho essa perfeição em mim. Se tudo que o Criador faz sentido, se tudo que o Criador cria tem um propósito, se tudo que o Criador sonha é para a edificação do mundo, se tudo aquilo que Deus fez é para sair dele e voltar para ele, então eu faço parte dessa perfeição. Você volta então a conectar a sua identidade com aquilo que Deus pensa de você. Quando adulto você consegue fazer isso. E o que te impede muitas vezes de fazer isso? Justamente esses bloqueios que foram criados entre você e o Criador, né? Então, entre você, que está aqui, que eu digo que é a quarta camada da autoimagem, que é o que como você se vê, e sobre como Deus te vê,
entre você e essa imagem existem vários bloqueios que as pessoas chamam de pecado, outras pessoas chamam de instinto e eu chamo de bloqueio. Porque quando você está desbloqueado, você não anda nem no instinto, nem no defeito, você anda na plenitude dessa energia. Então, quando eu estou plena, eu não sou orgulhosa, eu sou magnânima. E quando eu sou magnânima, eu estou manifestando Deus na minha própria vida. Certo? Então, todo aquele estudo que a gente fez da estrela setenária, a mesma energia, orgulho e magnanimidade, são energias de uma mesma frequência chamada Sol. E se eu estou bloqueada na minha identidade, eu manifesto orgulho. Se eu não estou bloqueada na minha identidade, eu estou plena, pleníssima, eu vou manifestar o quê? Magnanimidade. Isso é uma das coisas que a gente vê, né? Então, a gente estudou isso lá dentro do curso profundamente. É o bom combate que a gente chama, né? Então, é isso que eu quero que você entenda. O que está entre aquilo que Deus pensa sobre você e aquilo que você pensa sobre você são bloqueios. É aquilo que te impede de ver. Então, o que a gente tem que fazer? Escangalhar os traumas tudo, escangalhar os bloqueios tudo, para poder o quê? Enxergar aquilo que Deus vê sobre nós. Eu conversei sobre isso com a Soninha hoje de tarde, né, Soninha? Eu falei desse insight que eu tive, eu falei, caramba, olha que coisa louca. É isso, é por aí, né? Então, a gente estava batendo papo sobre isso e falando sobre isso. Isso, na verdade, não é um pecado. Disseram para você que era um pecado para você se sentir culpado. Disseram para você que era um instinto que você não pode controlar. Mas eu digo para você com todo o meu coração, é só uma distorção. É só uma forma dolorosa de você estar completamente bloqueado. E aquilo que a gente estava falando, que eu falei do orgulho e da magnanimidade. Quando eu tô plena, eu tenho temperança, eu não sou luxuriosa. Quando eu tô plena, eu tenho caridade e não caio na gula. Eu vou desmantelando esses bloqueios que me impedem de estar em contato com a minha essência, com o meu divino. É um bloqueio, não é um pecado. Quando eu olho, quando eu tô sendo, por exemplo, preguiçosa, né? Quando eu tô acomodada, deixando que os outros tomem decisões pela minha vida, quando eu não tomo as rédeas da minha vida, é que eu tô com o meu emocional cagado, eu não tô conseguindo tomar a frente da minha vida. Por quê? Porque eu tenho um bloqueio na minha autoimagem. Eu tenho um bloqueio de olhar para mim, de não saber quem eu sou. E aí eu não consigo acessar justamente essa virtude, essa plenitude, que é o contrário da preguiça, é a humildade. O que é humildade? É dar um passo depois do outro, saber, eu preciso caminhar hoje um passo, e depois o outro, e depois o outro, e eu vou falar com vocês sobre micro-resultados, que é isso que tira a gente da dor, nesse lugar da autoimagem, da forma como eu me vejo. A autoimagem é o conjunto dessas 5 coisas, mas como eu me vejo. Vamos escangalhar esses traumas tudo, gente. Vamos escangalhar esses traumas tudo, entendendo o que está nos bloqueando, né? Vamos voltar a estar conosco. Parar de sentir saudade dessa nossa essência, né? É uma distração para te tirar da plenitude. É isso, é uma distração, mas na verdade é um acesso de frequência errado. Por quê? Porque quando eu não sei mais quem eu sou, quando eu não entendo que o divino habita em mim e que eu sou divina, eu me bloqueio. E aí eu me bloqueio e pego uma energia que existe, porque nós somos regidos por essas energias. Quem tá no Terapeuta Master tá entendendo mais um pouquinho do que eu tô falando. Todos esses 7 pecados capitais, que são chamados pecados capitais ou instintos, eles são regidos por planetas, tá? Cada um desses planetas tem uma energia e cada uma dessas energias tem uma atuação em nós. Quando eu estou equilibrada na minha
na forma como eu me vejo, quando eu estou conectada com o meu divino, eu não manifesto defeitos, eu não manifesto bloqueios, eu manifesto virtudes e plenitudes, né? Que é o que eu estava falando, por exemplo, o Sol rege a frequência que é no enfrentamento paralelo, orgulho e magnanimidade. Magnanimidade é quando eu estou conectado com o meu divino. Orgulho é quando eu estou conectada com aquilo que as pessoas pensam sobre mim. E assim todas as outras frequências. A Lua, ela tem uma energia, uma frequência que no paralelo dela, aí a gente está falando aqui também, né, gente, da segunda lei hermética, tudo que está em cima está embaixo, né? Então, assim, se eu me conecto na minha autoimagem com o que Deus pensa de mim, eu vou manifestar o terceiro céu, que são as minhas virtudes, que são as minhas plenitudes. Se eu me conecto com o que está acima de mim, mas numa frequência mais baixa, que é aquilo que os meus pais, as autoridades, os professores pensam sobre mim, eu não vou manifestar plenitude, eu vou manifestar o quê? Eu vou manifestar bloqueio, eu vou manifestar defeito, eu vou manifestar pecados. Mas a frequência, a energia mesma, porque nós somos celestiais, dentro de nós existem universos, nós somos universos, nós somos galácticos, né? E somos feitos de todas essas energias que regem todas as outras coisas. Nós saímos do Pai e voltaremos para o Pai. Tá meio louco isso, gente? Ou tá dando pra gente ir? Porque eu sou muito doida. Falo uma coisa, volto, falo outra. Gel, e o trabalho que temos em lidar com as pessoas que se voltam contra a nossa manifestação plena por estarem projetando em nós os seus bloqueios? Essa pergunta, Bela, é a grande chave do que eu estou dizendo aqui. A partir do momento, isso aí seria a quinta, né? A quinta parte que comporta a nossa autoimagem, que seria o que os outros pensam de mim, como as outras pessoas nos veem. Quando nós estamos desconectados do divino, quanto mais desconectado daquilo que Deus pensa sobre você, mais você vai dar importância ao que as pessoas pensam de você, ao que os seus pais pensam de você, ao que as autoridades pensam de você, o que o país diz que você é, o que a cultura diz que você é. Quando você começa a fazer o seu trabalho de reconexão com o seu divino, você vai passar por tropeços. Você não está 100% firme ainda. Então você começa a manifestar, você começa então a se conectar e aí as coisas começam a fluir, você começa a entender exatamente quem você é de novo, fala, uau, eu tô começando a ter contato com a minha manifestação. E aí, obviamente, você vai começar a incomodar. As pessoas falam assim, mas você nunca fez isso antes, por que você está fazendo isso antes? Por que você quer agora falar? Ué, você nunca fez nada disso. Começa a incomodar as pessoas que estão na frequência, né, numa frequência mais baixa, elas querem que você continue ali com elas. Muitas vezes por apego e até por amor. Muitas vezes os nossos pais, o nosso marido, os nossos filhos, eles não querem que a gente evolua. Porque vai causar dor, porque começa a haver uma discrepância de frequência, porque eles não sabem quem eles são, assim como você não sabia quem você é. E aí começam os conflitos. E aí a única coisa que eu te digo é, nesse processo, e então agora a gente vai falar como gerir, né, isso tudo, como conseguir equalizar esses dois mundos, né? Como conseguir equalizar esses dois mundos, fazer com que você consiga então seguir o seu propósito, não tem outra coisa a não ser eu não posso mais me importar com o que os outros pensam a meu respeito. Eu só tenho que me importar com aquilo que Deus fala ao meu respeito, com aquilo que eu sei ao meu respeito quando eu começo a me autoconhecer. E aí sim você começa a construir uma autoimagem adequada àquilo que você veio manifestar na Terra, né? É preciso estar muito confiante de si no que você acredita para não se deixar abalar. Sim. Por quê? Porque nós fomos ensinados, Surama, que nós precisamos da aprovação do coletivo, né? Do pai, da mãe, dos professores, dos filhos, do marido.
E aí a gente foi criado nessa forma, quando na verdade a única aprovação que a gente precisa é de nós mesmos, do nosso coração estar em paz. Quando você sente paz no seu coração, aí sim você está aprovado, né? Então, quando você começa a abalar as estruturas, vão acontecer duas coisas. Ou as pessoas vão te atacar ou elas vão se afastar. Ou você vai entrar num profundo estado de solidão, porque você fala assim, pô, ninguém mais está comigo. Ou você vai ser extremamente atacado pelas pessoas que ainda querem estar com você. Algumas vão simplesmente se afastar, porque para elas é uma briga que não vale a pena. E outras vão te atacar, porque elas não querem te perder. Elas querem que você continue a ser aquilo que elas conhecem sobre você, ou aquilo que elas rotularam você como sendo. Seus pais não querem te ver diferente, né? Então, eu vou dar um exemplo assim, imagina uma mãe que é muito obesa e que tem 4 filhos muito obesos, tá? Eu tô falando de algo que eu vivi em consultório, para vocês entenderem. Eu comecei a fazer o tratamento com a pessoa e ela começou a perceber que precisava emagrecer pela saúde, que ela tinha que tirar forças de dentro dela, que o projeto de vida dela não era esse. Ela começou a perceber que ela podia manifestar um estado de saúde melhor para ela, porque aquela obesidade tirava a energia dela. E aí ela resolveu então o quê? Começar a fazer exercícios e começar a mudar a alimentação. E ela morava com a mãe e com os filhos. E aí ela não obrigou ninguém a fazer nada com ela. Mas ela começou então a comer mais saudável e começou a fazer as caminhadas dela, ia fazer os exercícios dela. E aí quando ela chegava para casa, a mãe ficava assim, pra que você tá fazendo isso? Isso é ridículo. Pra que você tá fazendo isso? Ai, nunca vi. Você já tá velha. Pra que você quer emagrecer? KKKKK. E aquilo começou a machucar a minha paciente. Porque ela falou assim, poxa, minha mãe não se alegra com a minha alegria. Eu tô tentando melhorar. E aí eu falei para ela, pensa que ela não conhece você magra. E ela não conhece, não é você magra. Ela não conhece você nessa outra frequência. E ela está com medo de perder a filha que ela ama. Porque essa é a filha que ela ama, obesa, nessa identidade. Uma pessoa que não se ama, que não se cuida, e aí ela sente que de alguma forma ela pode te ajudar, que você precisa dela de alguma forma. É uma relação de dependência. Entenda que todas as pessoas que atacarem vocês num momento de mudança de frequência, não necessariamente é por ódio ou por inveja, mas às vezes por medo de perder você. Porque elas também acreditam nessa imagem que você está transmitindo hoje. Mesmo que elas tenham feito parte da construção dessa imagem. Mesmo que seja pai, mãe, primo, tio, irmão, não importa. A partir do momento em que você começa a mudar a frequência, além disso confrontar os seus próprios opróbrios, os seus próprios vazios, as suas próprias desconexões consigo mesmo, isso também confronta no medo de, será que ela vai mudar tanto? Será que ele vai mudar tanto que eu vou perder esse amor? Pensem dessa forma também. Nem sempre é só por inveja, nem sempre é só por ciúme, nem sempre é só para te manter preso, para te manter em cativeiro. É medo de que você evolua tanto que essa pessoa perca você. Isso é algo para você pensar. Tá? Não necessariamente está ligado a um desejo de te escravizar ou te manter ali preso, né? Ou de desejar o seu mal, que você não evolua. Não, mas é o medo de que você mude tanto que essa pessoa não caiba mais na sua vida. E ela não quer que isso aconteça. Ela quer continuar cabendo na sua vida. Para quem tá fazendo sentido isso? Coloca um joinha aí, alguma coisa, diz pra mim, tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. Porque a gente tende a levar muito isso pro lado da inveja. As pessoas estão invejando a minha evolução. As pessoas estão invejando a minha forma, a minha nova forma. E não, muitas vezes é só um medo de que você não esteja mais ali para elas. Lala, bem-vinda! Bem-vinda, Rosângela, tem gente chegando aí. Muito obrigada por estarem chegando.
Para quem isso está fazendo sentido? Carla, minha amiga, também acabou de entrar, entrou agora há pouco. Tá fazendo sentido isso para vocês? E é por isso que eu adoro aquela música do Gil, que ele fala: não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer se o amor é como um grão, né? Então, isso é que eu queria que vocês entendessem. Às vezes as pessoas estão simplesmente com medo de perder você, porque você está ficando tão diferente, porque você está se conectando de uma forma tão rápida com a tua essência, você está se reconhecendo como centelha divina e ele não está conseguindo fazer isso. E aí ele fica com medo de perder você, porque essa pessoa te ama do jeito dela, mas ela não quer perder você. Então, uma das coisas muito importantes que eu percebi nessa frequência desse novo ano é que quem está no caminho do autoconhecimento vai começar a dar saltos extraordinários, porque o tempo está acelerado. Existe uma aceleração de tempo para quem quer se autoconhecer e mudar. A Glaucia falou, comigo foi ao contrário, eu mudei e estou trazendo a família para o autoconhecimento. Sim, é disso que a gente está falando. Graças a Deus, a sua mudança não está provocando medo na sua família, Glaucia. E aí as pessoas estão aproveitando a sua frequência de mudança, estão fazendo a sua metanoia, estão fazendo a sua autotransformação. Você está conseguindo ajudar as pessoas a se enxergarem, elas estão nesse processo, mas tem outras pessoas, outros pacientes, outros assistidos que estão em situação diferente, em que a família ainda não tem condição de dar esse salto. E aí começam a ver os conflitos, tipo, por que você tá diferente assim? Tipo, eu preferia você daquele jeito, eu preferia você gorda, eu preferia você triste, eu preferia você aqui, né? Porque você triste você fica mais comigo. É inconsciente, né? Eu torço para que todas as pessoas possam ter essa experiência, né? De estarem sendo um trampolim de transformação para os seus, mas isso não é o status quo, não é o que acontece com todo mundo. Porque muitas pessoas estão em resistência, elas não querem mudar, elas não querem fazer essa transformação, mas elas também não querem te perder. A Bela colocou assim, a Marilda falou, faz muito sentido, estou sentindo isso da família em relação à terapeuta. Às vezes até a nossa terapeuta pode estranhar a nossa transformação, ou estar feliz, né? Aí a astrologia da Bela falou, eu sinto que às vezes é um ataque que está ligado ao sentimento da afronta. As pessoas se percebem que precisam confrontar os bloqueios pessoais que elas não querem fazer. Sim, e a Fátima também, eu sinto que estou sendo atacada. É isso que eu estou colocando para vocês. Existem essas duas formas das pessoas lidarem com a sua reconexão com o seu divino. Algumas vão seguir você para esse caminho de transformação, outras vão se sentir afrontadas. E quando uma pessoa se sente afrontada, ela te ataca. São duas formas que as pessoas vão ter de reagir. Mas o que é que importa nesse momento? É como você vai se ver. É como você vai reagir. É isso que vai importar nesse momento. Não é o que o outro vai fazer com relação a você, mas é o que você vai fazer com relação ao que o outro está te entregando. Você vai deixar que essa afronta, que esse ataque destrua aquilo que você está construindo, essa ponte que você está fazendo com o seu divino? Você vai deixar que essas pessoas, que essas figuras, sejam terapeutas, colegas, amigos, parentes, pessoas importantes para você, que elas destruam essas pontes? Ou você vai dizer, não, essa casa aqui tem dono, eu amo você, eu sigo o meu caminho, se você não quer seguir o caminho que eu tô seguindo, vai pro seu caminho, que eu vou pro meu. Você vai ter força de se manter no seu caminho? De se manter na sua conexão com o seu divino? Ou você vai se desligar da sua plataforma de crescimento para poder continuar com
essas pessoas ou para essas pessoas. Tudo nesse processo no processo quando eu estou adulto, tudo é o processo que eu escolho. Eu vou escolher como eu vou lidar com essas dificuldades ou essas facilidades no meu processo de transformação. Por isso que essa quinta... Então vamos lá, vamos resumir. Quais são as 5 fontes de construção da minha autoimagem? O que Deus pensa sobre mim, os planos e projetos e sonhos do divino, da centelha divina, da mônada original, não importa o nome que você queira dar, tem por você e pensa sobre você. 2, o que os seus pais pensam sobre você, como eles te criaram, qual o trabalho que eles desejaram para você, qual o comportamento que eles acharam que você tinha que ter, quais são as formas de pensar o mundo que eles acham que você deveria pensar. Né? Todos os bloqueios, todos os medos que eles transferiram para você, isso é a segunda parte da sua autoimagem, né? Tudo aquilo que os seus pais transferiram para você. Depois, e que quando criança não tenha, como eu falei, quando eu sou criança, esse pai, essa mãe, essa autoridade representam na minha cabeça aquilo que Deus é para mim. Mas o que Deus é imutável, é perfeito. Então, quando eu vou para a fase adulta, eu posso pular isso aqui e voltar a me reconectar com aquilo que Deus pensa de mim. Tá? A terceira camada, a terceira parte da minha autoimagem é a cultura, que eu falei, a cultura do meu país, é como eu vejo o mundo, como a gente estava falando aqui do atraso, da lei do jeitinho, de se sentir vira-lata, de achar que todas as outras culturas são melhores do que a nossa, coisas que a gente pode abandonar imediatamente a partir do momento em que a gente toma consciência. É o mais fácil de transformar, é a parte cultural, né? A quarta parte é como eu me enxergo, como eu me vejo, né? E aqui está a chave de todo o resultado. Aqui é como eu vou lidar com tudo isso, é que vai fazer a mudança em todos os outros sentidos. Eu já vou explicar como. A quinta parte é a forma como as pessoas me veem. E isso, quando eu sou adulta, é o que menos importa. Quanto mais autônomo eu ficar, quanto mais conectado com aquilo que eu penso sobre mim, o que Deus pensa sobre mim, então, em vez de 5 pedaços na minha autoimagem, eu passo a ter importância em 3, né? Quais são essas 3 partes? O que Deus falou sobre mim, né? Como eu me vejo, né? E aí a forma como as pessoas me veem, ela passa a não ser importante, tá? Passa a não ser importante. Por quê? A Suelen falou, top, tô preocupada com o que Deus acha de mim. Suelen, deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus pensa sobre você é somente uma coisa. Você é filha amada. Ele te criou. Você não é nada menos do que uma filha amada. Não há pensamentos de mal nem de dano sobre você. Você faz parte da divindade. Então, essa é a sua identidade. Filha amada em quem Deus tem prazer. Muito antes da fundação do mundo, Deus planejou a sua vinda, a sua experiência. Para que você saia de Deus e tenha uma experiência e volte para Deus, porque você faz parte de Deus. Então não tem como Deus pensar nada de mal sobre você. Tá? E aí a Ellen falou, Surama, Deus só quer que você se reconecte e manifeste a sua essência. Exatamente, porque é nesse pensamento de bem, de ser parte, de ser filho, é que está a sua essência. E aí sim, existem peculiaridades, existem pequenas coisas que são só sua. E que aí Deus tem todo esse plano e esse projeto sobre você. Tá? Então a primeira coisa que você tem que desconstruir é isso. O que Deus pensa de mim? Só coisa boa. A Lenerniterapia colocou uma reflexão que fiz semana passada. Se Deus acredita em mim, eu também devo acreditar. Olha, a grande ficha. Deus acredita na criação dele. Deus te criou com todo amor, né? Nós somos criaturas de um Deus que nos criou. A nossa paternidade verdadeira não é desse mundo.
A nossa paternidade está ligada com um Deus que está lá em cima, mônada, centelha divina, não importa o nome que você dê. Não importa o nome que você dê. Não importa o nome que você dê. O seu pai, a sua mãe, não está aqui. A Suelen colocou: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Isso foi pensado desde antes da fundação do mundo, Suelen. Essa é a sua identidade. Filha de um Deus maravilhoso, capaz de criar esse mundo para a gente viver uma experiência. E você é parte dele. Você é a manifestação do próprio Deus na Terra. Então, não tem que ter dúvida mais sobre a sua identidade. Agora você precisa, como adulta, olhar e falar assim: essa é a chave da minha cura. A chave da minha cura é saber em Deus quem eu sou. E aí eu vou dar o mapa da mina agora, tá? Vamos lá? Como você vai escangalhar seus traumas tudo relacionado à sua autoimagem? Quem tá afim de escangalhar os traumas aí? Dá um joinha pra mim. Gente, vamos interagir com a Jojo aqui. A Jojozinha tá querendo interação. Vamos lá, vamos interagir. Mete o dedo aí no coração, dá um oi, fala: eu tô afim. Vamos descobrir como é que faz isso? Vamos descobrir? Vamos descobrir como a gente escangalha os bloqueios nosso. Tá? Entendendo, então, o que é que faz com que eu não manifeste a minha plenitude. São todas essas ideias esdrúxulas que colocam na minha cabeça sobre mim mesma. Então, em vez de eu me conectar com a energia da plenitude, eu me conecto com a energia do bloqueio, do trauma, da trava, certo? Então, para desbloquear o negócio todo, para escangalhar o negócio todo, a gente tem que, então, lembrar de quem a gente é, né? De quem a gente é em Deus, da nossa essência, daquilo que a gente veio para manifestar, né? E aí, então, eu começo a me conectar com a frequência da plenitude e não do defeito. Do defeito, do pecado, sei lá o nome que você quer dar. Eu chamo de bloqueio. A Ellen colocou aqui: eu tô afim, pessoal, vamos escangalhar, bora, kkk, bora, gente, bora escangalhar. Se estrauma tudo. Vida natural, Deia querida, que bom que você tá aqui. Tem gente chegando, muito bom. A Ellen colocou: nosso desafio é se tornar mais do que um, somos em essência. Exatamente. Mais do que isso, nosso desafio é se tornar mais... eu entendi. O nosso desafio é nos tornarmos a nossa essência, manifestarmos a nossa essência. Simbora! Simbora, povo! É isso aí. Então, vamos lá. Como é que eu começo, então, a olhar para os meus bloqueios, né? Para o meu orgulho, para a minha inveja, para a minha preguiça, para a minha dificuldade de virar minha vida? Como é que eu olho para minha avareza, né? Como é que eu olho para minha ira, para minha raiva, para minha falta de motivação? Como é que eu olho para tudo isso que nada mais é do que bloqueio? Tudo isso são bloqueios. Bloqueios que te impedem de manifestar a divindade que habita em você, ok? Então, como é que eu faço para isso? Como é que eu faço para começar a destraumalizar, para escangalhar os negócios tudo? Como é que eu faço isso? Eu vou lá e compreendo que a primeira coisa que eu preciso fazer é aceitar o que Deus falou sobre mim. Eu tenho que aceitar a minha divindade. Eu tenho que aceitar aquilo que Deus falou sobre mim. Eu tenho que parar de duvidar que eu sou filha amada. Eu tenho que parar de me comparar com os outros, de querer que o meu pai da terra, que a minha mãe da terra me reconheçam. Mas eu preciso compreender o quê? Que eu tenho alguém que diz quem eu sou e esse alguém é perfeito. Esse alguém não vai errar comigo. Que é Deus. Que é a minha essência, que é a minha própria divindade, que é tudo aquilo que eu sonhei e planejei para mim junto com Deus lá na fundação do mundo. Então eu vou agora aceitar aquilo que o divino fala, aquilo que o divino planejou, aquilo que o divino tem para mim.
Ponto. Segundo ponto que eu vou fazer, eu vou ressignificar aquilo que os meus pais, autoridades, professores e chefes pensam sobre mim. Eu vou ressignificar aquilo que eles dizem. Ah, você é preguiçosa. Não, eu não sou preguiçosa. Eu não sou preguiçosa. Eu não sou preguiçosa. Eu apenas estava sem saber para onde seguir. Eu não sou isso que você está dizendo que eu sou. Eu vou entrar na minha plenitude. Eu vou entrar na minha plenitude. E eu vou então seguir o meu caminho. Então você começa a ressignificar no processo de autoconhecimento tudo aquilo que os seus pais, professores, tios, avós falaram sobre você. Você vai tirar do seu lombo toda a frustração, todo o bloqueio que não é seu. Você vai começar a falar assim, isso aqui não é meu, isso é da minha mãe, isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha avó, isso aqui não me pertence. Meu marido, acho que vou anotar isso, muita informação importante. Obrigada, meu amor. Tá? Então, quando você... Como é que... agora eu já vou... Lala, eu vou te dizer como é que você acaba com o bloqueio da indecisão, tá? Você vai entender como é importante sair da indecisão. Eu vou já falar disso, tá? Então, nesse segundo ponto, que é ressignificar o que os meus pais falaram, o que todas as autoridades pensam de mim, é assim, é confronto. Alguém vem na tua mente assim, eu sou manipuladora, meus pais falaram que eu era manipuladora. Não, eu não sou. Ou sou e preciso mudar. Eu não vou mais fazer isso. E por que eu manipulo? Por isso. Então, a partir de agora, eu não vou mais manipular, porque eu sei que eu não preciso mais fazer isso. Então, eu vou olhar para isso e vou modificar. Não, eu não sou manipuladora. Isso é uma projeção dos meus pais sobre mim. Então, eu abro mão desse rótulo. Eu não vou ficar nesse rótulo. Eu vou seguir o meu caminho. Pode pensar o que você quiser. Começa a ressignificar. Você vai, então, ressignificando aquilo que as autoridades terrenas pensam a seu respeito. Esse é o seu trabalho. Primeiro aceita o que Deus pensa sobre você, depois ressignifica o que seus pais, parentes, professores pensam sobre você. Terceiro, você vai adaptar, quando a gente fala da cultura. Então eu vou adaptar as questões culturais na minha vida, aquilo que serve para mim, aquilo que não serve para mim, sobre a minha cultura, eu vou adaptar. Isso aqui serve, isso aqui não serve. Então o terceiro passo é adaptar a cultura. Ficar com aquilo que é bom para mim, aquilo que não é bom para mim, né? A quarta parte, que tá ligado então como eu me vejo, eu vou produzir mudança, né? E como é que eu produzo mudança nessa parte onde eu me vejo? Como eu me vejo? Tendo pequenos resultados diários. Então, se você está sentindo paralisada pelo sono, paralisada pela dor, se você sente que não consegue fazer nada por você, tá na hora de você fazer pequenas escolhas. Né? Eu tô lembrando aqui acho que é a Suelen que colocou. Não, Lala, preciso perder o bloqueio da indecisão. Lala, você precisa acompanhar a gente, por quê? Existem certos perfis, por exemplo, eu tenho a ferida da infância que a gente chama de ferida da traição. Então eu tenho um perfil altamente rígido. Então quando eu tô em dor, eu tenho muita dificuldade de fazer escolhas. Tá? Então faz parte de um perfil. Para eu melhorar, para eu me sentir melhor na minha autoimagem, eu preciso de micro resultados na área de escolha. Então eu tenho que sair. Por exemplo, hoje eu estava aqui falando com meu marido, eu tô em dor, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu viajo, ou se eu faço isso, ou se eu faço aquilo. Eu começo a ficar em dor porque eu não consigo escolher. Então, de repente, eu tenho que escolher qualquer coisa, só para ter um micro resultado. Eu tenho que fazer uma pequena escolha que seja. E é isso que muda a forma como você se vê. Então, se você tem dificuldade, né, em ler, por exemplo, e você precisa lê uma página, lê meia página. São micro resultados que tiram você da inércia, que mudam a forma como você se enxerga.
tá? Então vamos repassar de novo? Primeira coisa, eu aceito como Deus me vê, eu aceito como o divino me vê, eu aceito os planos e sonhos do divino para mim. 2, eu ressignifico o que as autoridades terrenas pensam sobre mim, pai, mãe, tio, primo, não importa, chefe. 3, eu me adapto à cultura, eu filtro aquilo que é meu, aquilo que não é meu. Ah, o que o brasileiro é churrasco, bebida e cerveja. Caramba, uma vida improdutiva é de sexta a domingo uma pessoa bebendo até chapar, comendo carne até morrer. Isso é alienação. Você não precisa ficar com essa parte da cultura. Vai conhecer o mundo, vai conhecer outras culturas, vai aprender outras coisas. Vai usar esse seu tempo para fazer outra coisa. Você não está fadado a churrasco e a carne o fim de semana inteiro só porque todo mundo no país faz isso. Você não precisa agir assim. Implodir esses rótulos projetados. Exatamente, exatamente. Tá? Então, vamos lá. Agora, depois que eu adaptei essas questões culturais, eu não tenho que ser igual a ninguém porque todo mundo faz isso, todo mundo faz churrasco no fim de semana, todo mundo... Não, eu não tenho. Todo mundo vira o ano novo na praia. Não, você não tem que fazer o que todo mundo faz, tá? Depois, 4, produzir mudança. Essa camada é como eu me vejo. São o que? Os micro-resultados. Micro-resultados te tiram da depressão. Fazer um pouquinho a cada dia te tiram da depressão. Estudar um pouquinho a cada dia te tira da depressão. Um pequeno ato, você fica imaginando assim, eu tenho que atender como terapeuta. Eu preciso ter o consultório mais chique. Não, você precisa começar a atender. Você precisa começar a fazer alguma coisa. Você precisa dar o primeiro pequeno passo. E aí você começa a se orgulhar de você. Você começa a criar autoestima. Você começa a falar assim, uau, eu estou conseguindo. Eu não sou isso que disseram que eu sou. Eu vou, então, em direção àquilo que Deus pensa sobre mim. E aí que começa a grande mágica. Porque quando eu começo a ter os meus micro-resultados e começo a me conectar com o que Deus pensa sobre mim, eu vou transformando bloqueios em plenitudes. Tudo aquilo que estava bloqueado vai se tornando o quê? Plenitude. Eu saio da frequência do bloqueio e vou para a frequência da plenitude. Simplesmente porque eu me conectei com o cara certo. Com pequenos resultados. Você não precisa de grandes coisas. São pequenos passos a cada dia. São pequenos passos a cada dia. Não tente explodir o planeta em um dia. Faça um passo de cada vez. Faça uma coisa de cada vez. Daqui a pouco você está atendendo 2 pessoas, daqui a pouco 3, daqui a pouco 10. Aí você tem um dinheiro legal, você já compra um computador novo. Não queira fazer tudo de uma vez para começar a atender, por exemplo. Para começar uma carreira nova, faça com o possível, movimente-se, é isso mesmo, Glauce. Indo e se movimentando e fazendo aquilo que você gosta um pouquinho a cada dia. A Suelen colocou, cada um tem sua tribo e se conectar com a tribo certa. Isso começa a acontecer, Suelen, quando você começa a se conectar com os planos de Deus para você. Quando você para de se importar com o que os outros estão pensando. E aí você começa a aumentar a sua frequência vai se transformando, vai indo para um outro lugar. E aí, aquelas pessoas que não têm mais nada a ver com você, elas vão vazar. As que não querem que você saia, vão vir e tentar te atazanar para você voltar para a frequência delas. Mas você, com muita sabedoria e amor, vai entender que é só dor, que elas não querem te perder, e você vai dar segurança para elas de que elas não vão perder você. Se elas forem importantes para você, você vai dar segurança e dizer, olha, eu tô pegando o meu foguete. Você quer vir comigo? A gente vai junto. Você não quer vir comigo? Não tem problema. Talvez a gente fique um pouco sem assunto, mas eu não vou deixar de te amar. Tá? A Cláudia falou, foi esse o conselho que segui e obrigada. Foi o que nas nossas consultas, Claudinha? Se foi, eu fico feliz. Mesmo que devagar, um passo de cada vez. Eu fico feliz. A Cláudia falou, você é sempre perfeita nas aulas. Gente, obrigada pelo feedback, porque é bom saber que eu tô chegando no coração de vocês. Aí ele falou, aí você acelera o foguete. Exatamente, aí você acelera o foguete, monta no porco e vaza. Quem como a Ellen monta no unicórnio e vaza, eu ainda monto no porco, vocês sabem que eu sou dessas, né?
A Ellen monta no unicórnio. E aí cada um monta no que quiser montar, foguete, unicórnio, o cavalo alado, não sei. E vai pro seu destino. Mas sabendo assim, você não vai conseguir manter as mesmas pessoas do seu lado, porque a sua frequência vai mudar. Outras pessoas vão chegar. E aquelas pessoas imprescindíveis que ainda não alcançaram, elas vão ficar meio chocadas. Mas você tem que saber lidar, porque é você que está evoluindo, é você que está mais esperto, é você que está numa frequência mais elevada. Então você vai ter que pedir sabedoria para o Senhor, você vai ter que pedir sabedoria para Deus, você vai ter que pedir sabedoria para o divino, para sua mônada, para sua centelha, não importa o nome que você dê, porque eu não estou preocupada com isso. Você vai ter que pedir um conselho de sabedoria para ela, como eu vou lidar com isso. Você tem que pedir estratégia, né? A Suelen falou, o que dói é que às vezes a gente insiste em estar com as pessoas que não são mais da nossa tribo. Eu vivenciei isso no ano novo. Isso, eu vou te dizer uma coisa pra você, Suelen, chama burrice, tá? Desculpa. Às vezes eu dou umas cacetadas assim. Isso é burrice, é você insistir numa coisa que não tá funcionando, né? Você quer ficar ali, as pessoas não estão mais frequenciando com você, elas passam a se sentir incomodadas, e aí sim você pode começar a arrumar treta, porque aí a pessoa vai tentar arrumar treta contigo, né? Porque uma coisa são aquelas pessoas que você não tem como, porque fazem parte da sua vida, filho, marido, parente, tudo mais. Outra coisa são pessoas, amigos, às vezes até amigos de infância, né? Essas pessoas não vão mais andar com você daquele mesmo jeito, porque você foi para um outro nível e tá tudo bem, né? A Sueli falou, o pior é que a gente sabe e arrumam mesmo. É isso. E outra coisa que a Bela estava falando aqui, da questão dos ataques. Às vezes a gente sente isso, por exemplo, com colegas, né? Na área profissional. As pessoas que estão feridas, elas têm muito medo de perder o pouco que elas têm, né? Então elas não conseguem lidar com dividir o brilho, em dividir o microfone, em dividir o palco, né? Então são pessoas que ainda aparentemente estão melhores, mas ainda estão feridas na sua autoimagem. Todo mundo que disputa com você lugar de autoridade, palco, microfone, todo mundo que não consegue ser generoso com relação a isso porque não está inseguro com relação àquilo que é. Está muito mais vivendo de autoimagem do que de certeza de quem eu sou, né? Uma autoimagem que reflete a verdadeira essência. Então, o que eu chamo vocês? Eu chamo vocês a frequenciarem no seguinte: ok, se eu estou sendo atacado, é porque nossa frequência mudou, é porque essa pessoa não sabe quem é e está se sentindo atacada por mim. Eu tenho que ter paciência com ela, eu não preciso conviver, mas eu preciso entender que esse problema é dela. E isso é a quinta parte disso aqui que eu tô falando. Depois que a gente produz a mudança com micro resultado, eu paro de me importar com o que os outros pensam de mim. Gente, não tem mudança real, não tem. Você vai perceber o seguinte: se você estiver realmente conectada com a sua nova autoimagem, se você realmente entendeu que você só tem que se preocupar com o que Deus pensa sobre você, o que a sua consciência fala sobre você, você não vai sentir dor quando alguém te chamar de cocô, de xixi, de filha da puta, seja lá do que for. Tá? Não vai acontecer isso. Você não vai se importar mais. Por isso, quando vier dentro de você aquela coisa assim, eu tenho que me justificar. Tem uma coisa que na Bíblia fala assim, os justos não se justificam. Isso é uma postura de arrogância? Não. É uma postura de quem sabe quem é em Deus. De quem sabe quais são os planos e sonhos da centelha divina para si mesmo. Tá? Então, eu não me preocupo com o que pensam de mim. Por quê? Porque eu tô segura de mim. E aí vocês vão perceber que tem áreas na nossa vida que estão mais curadas que as outras, onde eu já estou mais alinhada com o meu mental superior, como a Ellen colocou aqui, quando eu já estou mais alinhada com aquilo que Deus pensa sobre mim, quando eu já estou mais conectada na minha plenitude naquela área da minha vida, e aí eu consigo então fazer uma manifestação bacana sobre mim mesma. Podem falar um monte de coisa pra você que não vai doer. E agora aquela outra área da tua vida que você ainda não sarou muito, você vai tentar se justificar, porque você não tem certeza ainda se aquilo pode ser ou não. Você só entra em dor
Você só entra em dor com a acusação de alguém quando você não tem certeza se a pessoa tem razão ou não. E aí você tem que fazer uma autoavaliação. Por que nessa área, o que falta nessa área para você olhar? Só vai doer se tiver algo que precisa de ajuste. Nem que seja a sua plena segurança e convicção sobre quem você é nessa área. É terapia? Fala pra mim seu nome, porque eu já fui no teu Instagram. Você tá sempre aqui com a gente, você curte as coisas, mas eu não sei quem você é. Não tem teu nominho, não tem foto. Só tem esse AT bonitinho. Fala pra mim quem você é, por favor. Tá bom? Eu gosto de você. Então, gente, é tão simples quanto isso, né? Então tem áreas da nossa vida que as pessoas nos xingam, falam, você é filha da puta, porque você não sei o que. Aí você fala assim, Por quê? Porque você tá bem resolvido com aquilo, você tá completamente conectado com a tua essência, você sabe que aquilo não é verdade nem 1%. Ana Ju. Ai, você, essa maluquete, tinha que ser, né? Te amo, mulher. Então, aquilo que te pega, quando alguém vem, mesmo que seja injusto, e aquilo te pega, é porque você ainda não está plenamente curado com relação àquilo. Na autoimagem, você ainda tem alguma dor com relação àquilo. Alguém te feriu ainda, seja papai, mamãe, não importa, naquele ponto, naquele assunto, e você ainda tem dor ali. Você ainda não se conectou com a verdade de Deus sobre você. Nesse sentido. E aí você tem que olhar assim, caramba, estão me atacando, estão falando que eu quero aparecer, que eu quero roubar o palco de alguém. E aí você fica em dor. Por quê? Porque você ainda não conectou com a sua divindade de entender assim, eu fui feita dessa forma. Eu fui feita para manifestar. Eu fui feita para ser desse jeito. Mas eu ainda tô na dor, que os meus pais diziam que eu não podia ser assim, que era feio. Então você vai ter que olhar para essa dor e é isso que você vai ter que voltar lá no ponto 4 para produzir mudança. Lá no ponto 2, que é o ressignificar, comparando o quê? Eu vou comparar o que Deus pensa sobre mim e o que as pessoas pensam sobre mim. E eu faço essa comparação e automaticamente o que Deus pensa sobre você vai ganhar. E aí você começa a curar a sua identidade. Você começa a curar a sua autoimagem. Você começa a sair desse ponto de dor. E aí a pessoa pode vir e falar o que for, que você não vai sentir mais nada. Você vai ter mais uma área da sua vida que foi desbloqueada, que foi curada. Porque você foi onde? Na fonte. Você foi em Deus. Você foi no projeto sonhado para você. E aí você então descobriu, né, que aquilo não faz o menor sentido. E se faz, você vai perceber que você está manifestando aquele defeito, aquele bloqueio, porque você não entendeu quem é você nessa área, segundo o coração de Deus. É só isso, gente. O que eu queria pedir nesse momento para vocês é: aceitem o amor de Deus. Ressignifiquem o que os seus pais disseram para você. Adapte a sua cultura. Produza pequenas mudanças dia a dia, pequenas vitórias. E não se importe com o que os outros pensam sobre você. Pequenos micro resultados. Eu queria te convidar agora para que você coloque a mão no seu coração aí em casa. Eu não estou vendo vocês, mas eu estou sentindo. Coloca a mão no coração de vocês. Respirem fundo. E eu queria que vocês pensassem, que vocês dissessem para Deus: Deus, eu não sei exatamente em todas as áreas da minha vida quem eu sou. Eu não sei o que foi planejado para minha vida. Mas eu me abro agora para descobrir. Eu me abro agora para me conectar com essa frequência desse Deus que me gerou, que me criou em amor, que sabe todos os sonhos e planos que tem a meu respeito. Eu queria que você se conectasse com esse amor que flui de dentro de você, que vai limpando toda a amargura, toda a dúvida.
e que vai dizendo, e ainda que tenha umas coisas aqui que eu preciso olhar, que eu tô errada, que eu tô fazendo que ainda não presta, que não é de Deus, que não é bom, ainda assim eu vou aceitar e eu vou transformar. Porque eu preciso me conectar com aquilo que Deus pensa sobre mim, para que eu possa manifestar, para que eu possa acelerar o tempo, para que eu possa entrar no descanso e no desfrute, para que eu possa produzir bons frutos, para que eu possa contagiar as pessoas com a minha transformação sem forçar a barra de nada, mas que o mergulho que eu tenho dado dentro de mim, do autoconhecimento, possa realmente ajudar o mundo a mudar de frequência. Esse mergulho que eu convido vocês a fazerem nesse primeiro dia. Que vocês não tenham medo, que vocês não se sintam oprimidos, que vocês saibam que cada vez que vocês escolherem olharem para aquilo que Deus pensa sobre vocês, é a melhor escolha que vocês estão fazendo, ainda que isso afaste pessoas da vida de vocês, ainda que cause alguns pequenos ataques. Tudo isso é para que você possa olhar para aquilo que ainda precisa ser transformado, de bloqueio para plenitude na sua vida, tá bom? E é isso. Batemos 1h15 de live. Oh, Jesus, misericórdia, como nós fala, né? Ai, gente, que bom que vocês gostaram. A Soninha falou, já essa aula foi fantástica. Obrigada, Soninha. Estamos juntos aprendendo, todas nós, criando coisas novas, nos permitindo, né? Crescer como grupo, como amigas, como terapeutas, como pessoas que estão dispostas a fazer diferente. Eu hoje fiquei muito feliz com a atitude da eu tô com medo de falar agora. A irmã da Suelen, a Surama. Olha, o medo. Eu fiquei muito feliz com a Surama, porque a Surama convidou pessoas que estão aqui, parece que essas pessoas gostaram. Se vocês estão amando, gostando, sentindo bem, né, com o que está acontecendo nas nossas lives, com o conteúdo que a gente tem trocado, convide pessoas, a gente precisa disso, eu preciso da ajuda de vocês para expandir aquilo que eu vim fazer. E eu não concorro com nenhuma de vocês. Nós somos um corpo só. Nós vamos crescer todas juntas, né? Então, assim, não existe concorrência aqui, só existe colaboração. E se você sente que o que eu estou trazendo, que o que as meninas estão trazendo na quinta-feira tem transformado de alguma forma, a forma de vocês verem o mundo, por favor, compartilhem, tá bem? Tragam umas pessoas para ouvir a gente, para trocar conhecimento, para trocar experiência. Tati, tô com saudade tua, mulher. A gente fez a gente esteve junto em consultório já há muito tempo. Eu tô muito feliz com tudo que vocês estão escrevendo para mim. Aula fodástica, espetáculo perfeita. Hoje foi demais. Gente, muito obrigada. Caraca, passou voando. A Val falou perfeita, melhor live. Ai, gente, obrigada. Tô muito feliz. Espetáculo, a Ellen falou, aula fodástica, muita informação importante, gratidão, Gel, lindo. Vou rever, emocionada, maravilhosa, crescer, 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 muito lindo. A Tati colocou aqui, saudade da Tati. Terapeuta Miriam, gratidão pela live, assistir, foi emocionante. Ai, gente, que bom. Simone, você soma sempre. Tamo junto, né, Claudinha? E a Surama falou, o que você falou, Gê? Quem quiser nova frequência, vem junto. Quem não quiser, vai-se embora. E vai ser assim, né? Porque o tempo tá passando rápido, gente. Não é tempo mais de parar. Tá tudo acelerado. Gratidão, minha master. Eu que agradeço. Vocês são as minhas masters maravilhosas. Eu estou muito feliz. A Kelly colocou perfeito. Nossas masters top, gratidão. Vocês são todas nós somos masters. Esse grupo tem uma frequência diferente. Tati, muito obrigada. Saudade de aulão. Logo volta, gente! Daqui a pouco você tá de novo nas aulas junto, tudo. Muito obrigada, gente. Tininha, bem-vinda. Falou primeira vez aqui. Volte sempre. Tem muita live aí no nosso story, você pode procurar. A nossa Ju, maravilhosa, é terapia. Que bom que você é uma das 5 pessoas que mais convivo. É isso mesmo, gente.
a gente é o conjunto das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, vamos aumentar aí a frequência, vamos andar, né, com as pessoas que têm a mesma sede de vida que a gente, tá bom? Suelen, bem-vinda. Francine, um beijo. Glaucia, eu amo vocês todas. Flor Estética Terapia, minha amorzoca também, que frequência. Tati, um beijo. Fatiminha, Ellen, Tininha, muito obrigada por estar aqui. Dione, Val, a nossa Val querida, a nossa Valdete, Kelly, Ilmara. Gente, eu só tenho que agradecer. Edna, Flor Estética, Ed, Neucide também tá aqui. Eu amo vocês, muito obrigada por tudo. Simônia, muito obrigada. Eu tô muito feliz. E não esqueçam, quinta-feira estaremos aqui, né? Mais uma palestra. Reginoca, beijo. Regina Tri, Regina Ribeiro também, né? Boa, sede de vida, de frequência, é isso mesmo. Quinta-feira estaremos aqui, 7h30 novamente, com Ressoar. Eu, Soninha e Ellen Paula, trazendo mais um assunto emocionante para vocês, todas juntas nessa mesma frequência linda e maravilhosa. Um beijo bem gostoso. Bora escangalhar os traumas tudo. Robert Senha também tá aí. Robert Senha Roça. Bora escangalhar os traumas tudo, gente. Bora escangalhar. Bora transformar esse treco todo. Vamos transformar esses bloqueios tudo. Vamos transformar em o que? Plenitude. A gente vai passar 2022 assim, gente, pleníssimas. Tá bem? Beijo. Fiz algumas alterações na apostila. A gente está passando por uma revisão com uma escritora profissional. A apostila do Terapeuta Master virou um livro. Vocês não têm noção. Tá muito legal. Revisado assim, ó. Os trincos. Tá maravilhoso. Tá bom? Logo, logo a gente disponibiliza para vocês a nossa apostila totalmente revisada. Amo vocês. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Ai, é difícil desligar, gente. Bora! Um beijo. Ai, Jesus!